Seguinte, eu preciso deixar essa janela aberta porque eu estou com muito calor. Então, muito provavelmente você vai ouvir som de criança latindo, cachorro chorando, som de carros. E é isso aí. Por que o conteúdo simples está tão em alta? Tem até um termo que estão falando por aí que define o que é esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo low-fi. Low fidelity. Tipo as músicas low-fi mesmo, sabe? Aquelas músicas que a gente usa pra foco e estudo. Então, essas músicas têm esse nome porque elas propositalmente são de baixa qualidade, no sentido de ter alguns chiadinhos, ter alguns ruídos de fundo, mas sempre buscando uma estética mais crua, mais aconchegante. E o mesmo acontece com os conteúdos. Pessoas comuns estão simplesmente ligando suas câmeras, trazendo suas reflexões e postando na internet. Muitas vezes até sem edição nenhuma, sem efeito sonoro, sem nada. E a parte mais interessante desse tipo de conteúdo é que essas pessoas, elas não precisam viralizar. Elas não precisam ficar fazendo pegadinhas, dancinhas, coisas absurdas pra chamar tanto a atenção assim. Coisas que são consideradas idiotas, talvez. Será que eu deveria falar assim? Mas tudo bem, elas também não precisam ter uma equipe de gravação muito profissional. E muito menos fingir ser alguém que elas não são só pra ganhar alguma coisa. Essas pessoas simplesmente estão falando da vida delas em um vídeo simples. Muitas vezes no seu quarto, na sala, sentada no tapete. Muitas vezes uma iluminação natural, sem iluminação artificial, como estamos tendo aqui. Eu confesso que é um tipo de conteúdo que eu gosto bastante. Também vem agradando muitas e muitas pessoas. E isso acontece por inúmeros motivos. Então aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que esse tipo de conteúdo tá funcionando tanto hoje e como que você pode fazer esse tipo de conteúdo aí na sua casa. Bora que bora? Oi, turma! Pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e aqui no meu canal você encontra o quê? Muito conteúdo sobre criação de conteúdo. E eu acabei de perceber que ali no final eu falei que eu posso mostrar pra você como fazer dentro da sua casa, só que, cara... eu não preciso mostrar. É realmente só ligar a câmera e se gravar. Pra você entender o que eu tô falando, pra gente ficar alinhadinho aqui, o tipo de conteúdo que eu tô falando é, por exemplo, o conteúdo da Bárbara. Se você vê o conteúdo da Bárbara, é um conteúdo bem simples, ele é bem normal. As thumbnails são só uma foto dela que provavelmente ela tirou no momento que ela tava gravando o vídeo. São vídeos que ela simplesmente senta na cozinha dela, trazendo as reflexões sobre a vida em um vídeo de duração de mais ou menos de 13 minutos, mais ou menos, sem edições mirabolantes, se você pegar pra assistir um dos conteúdos dela. Inclusive, que audácia minha está mostrando o perfil da Bárbara e não tá inscrita no perfil dela, né? E como vocês podem ver, ela posta praticamente quase todos os dias e os vídeos dela, vamos lá, tem vídeos com 200 mil views, mas acredito que a média dos views aqui é mais ou menos de 14 mil a 50 mil. E de acordo com o VidIQ, que não é uma fonte tão confiável assim, tá, gente? Mas de acordo com o VidIQ, ela ganha em torno de 2 a 5 mil dólares de monetização a cada 28 dias. E fala sério, é um valorzinho legal de se ganhar, né? Aqui a gente também tem o Newell of Knowledge, que é um cara que eu conheci esses dias, o canal dele eu conheci esses dias, não conheci ele, mas o canal dele também é extremamente simples. Ele tem muitas visualizações, praticamente não tem thumbnail. Ele é muito engraçado, ele é muito autêntico, ele tem a sua autenticidade e ele ensina coisas difíceis de uma maneira fácil de entender. Eu já falei dele aqui no canal alguma vez ou outra. E é simplesmente conteúdos simples, sem thumbnail, sem glamour, sem nada. Segundo o VidIQ, ele também aqui faz em torno de 4 mil a 12 mil dólares a cada 28 dias. Mas de novo, isso aqui não é uma fonte tão confiável assim, tá bom? E muitas vezes também, as pessoas que estão fazendo esse conteúdo, você não precisa ser um especialista igual o Newell of Knowledge que eu acabei de mostrar pra você, que é uma pessoa que tem sua especialidade. Mas você pode simplesmente pegar os temas certos, os temas que estão em alta naquele momento e falar sobre aquilo. E às vezes não é nem só também os temas em alta, tipo alguma notícia que saiu, alguma fofoca, o que todo mundo tá comentando, mas também sobre uma tendência de comportamento das pessoas. Por exemplo, o que tá muito em alta que tá trazendo consequências dentro da nossa sociedade? Talvez as canetas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro, tá trazendo algumas consequências em restaurantes, supermercados, na família, consequências boas, consequências ruins. E aí você pode trazer a sua reflexão sobre isso, sua opinião sobre isso. Outro comportamento de consumo que tá muito em alta, sobre tela de celular, tempo de uso no celular, e você começar a ter o tempo mais ocioso, ficar um pouquinho mais fora da internet. Também é uma tendência de comportamento. Outra tendência, as pessoas estão cada vez mais diminuindo
diminuindo o consumo de bebida alcoólica e estão fazendo mais exercício físico. Qual a sua opinião sobre isso? Não é uma coisa que está em alta, tá todo mundo falando sobre isso essa semana. É uma coisa que realmente está em alta na sociedade nesse momento. E às vezes é por isso que esse tipo de conteúdo dá tão certo. As pessoas estão comentando sobre alguma coisa do dia a dia que está presente na vida de muita gente. E isso acontece porque as pessoas se identificam, porque é extremamente acessível e porque é um conteúdo muito, mas muito autêntico. É o tipo de conteúdo que mais extrai a sua autenticidade. E pode até ser que você não goste de consumir esse tipo de conteúdo, mas não dá pra negar que é um tipo de conteúdo que tá dando muito certo. E o melhor, é um tipo de conteúdo de praticamente custo zero. É perfeito pra quem não tem uma verba pra começar a investir na sua carreira como criador de conteúdo, como serviços de edição, esse tipo de coisa, designer. A única coisa que você vai precisar pra conseguir desenvolver um vídeo desse é um tempo pra você desenvolver as suas ideias. Só que assim, gente, nem tudo são flores. Como eu tava te dizendo, gravar esse tipo de conteúdo nesse formato aqui, nu e cru, nu não, né? Nu não! Mas esse formato aqui simples, é um formato que extrai o melhor da sua autenticidade. É você mesmo diante de uma câmera. Mas não adianta nada você ser autêntico nos seus conteúdos, trazer as suas próprias histórias, se isso não for agregar na vida de quem tá assistindo. Porque as pessoas não vão te amar por você ser você mesmo, sabe? Eu tenho muito essa narrativa dentro dos meus vídeos aqui no canal, falando o quanto é importante você ser autêntico, você ser você mesmo, porque você ser você mesmo, você se diferencia das outras pessoas. Mas o que você tá entregando para as pessoas precisa ser algo de valor. E essa frase é extremamente clichê, eu nem gosto de falar ela em voz alta, mas de fato, o que você tá transferindo para as pessoas tem que fazer uma diferença na vida delas, seja uma experiência que você tenha tido na sua vida, seja algum ensinamento que você teve, para você transferir isso para as pessoas, porque você simplesmente abrir a câmera, falar sobre sua vida sem ter nada para entregar, realmente, bulhufas, vão ser bulhufas. As pessoas não vão simplesmente te amar por você viver a sua vida, sabe? Não, então acredito muito que a conexão que a gente constrói aqui é justamente pelas experiências que a gente vai trocando. E eu não tô falando para você não falar de você mesmo, de não trazer vídeos da sua rotina, de não fazer com que os vídeos, a narrativa seja sobre você. Porque no final das contas, nós somos criadores de conteúdo, somos marcas pessoais, então a gente tá trazendo a nossa vida dentro do nosso conteúdo. Só tô dizendo para que o que você está trazendo da sua vida no seu conteúdo, tente contornar ela para transformar em alguma coisa que vai fazer diferença na vida de quem tá assistindo. Seja alguma coisa do humor, seja algum ensinamento, seja alguma experiência, seja alguma ideia para dar para as pessoas. Pode ser alguma experiência que você esteja realmente vivendo. Eu, por exemplo, eu trago sempre minhas experiências no Vida de Creator, que o Vida de Creator é o meu quadro aqui no canal onde eu abro meu coração aqui pra vocês e falo sobre tudo aquilo que eu tô pensando sobre o mercado que eu trabalho. Às vezes o que eu estou pensando não necessariamente é um ensinamento, mas pode começar a colocar a sua cabeça pra pensar também sobre aquilo que eu estou pensando e a gente vai construindo conclusões juntos, em conjunto, sabe? É sobre mim, mas de qualquer maneira a gente cria um super, hiper, mega, ultra diálogo juntos aqui, conversando sobre esse assunto, sabe? Então é isso que eu tô querendo dizer sobre você ser autêntico e a simplicidade desse conteúdo. Você fazer uma diferença na vida de quem tá assistindo. E eu vou te falar, eu tô me desafiando muito a fazer esse vídeo aqui agora, porque eu gosto de gravar lá no meu cenário, lá onde eu tenho tudo certinho, bonitinho, o meu roteiro fica aqui na minha frente. Não que meu roteiro não esteja aqui na minha frente, tá? Aqui no meu planejador de conteúdo, em forma de bullet points, porque apesar de eu ser essa pessoa que trabalha com o YouTube já há 3 anos, eu tenho muita dificuldade de gravar um vídeo por 15, 20, 30 minutos seguidos, seguindo uma linha de raciocínio certinha. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes esses vídeos que são simples e que estão bombando, eles nos dão a impressão de que a pessoa, ela é muito foda naquilo que ela tá falando e ela consegue fazer esse vídeo por 15, 20 minutos sem parar. E de fato, tem algumas pessoas, tem uns desgramados que nasceram com um talento de conseguir expressar sua linha de raciocínio, suas ideias de uma forma muito clara de primeira. Mas o que eu quero dizer é que essas pessoas que conseguem fazer isso, que ligam a câmera e simplesmente falam, são pessoas que são fora da curva. E a minha intenção aqui é
você não se comparar com essas pessoas, porque algumas delas têm esse talento nato de conseguir se expressar, de expressar seu conhecimento, suas ideias de uma forma lisa, limpinha, às vezes até sem corte no vídeo, mas às vezes essas pessoas, elas têm um repertório do qual ela conseguiu desenvolver essa habilidade, essa capacidade de simplesmente abrir a câmera e falar. Às vezes é uma pessoa, é um jornalista, às vezes é um pastor de igreja, às vezes é uma professora, um professor, que são profissões que exigem essa nossa capacidade de conseguir expressar o que a gente tá falando. Ou às vezes também, como eu tava te dizendo, são os desgramados que nasceram com um talento nato ali de conseguir fazer isso. Mas eu quero dizer que não é normal, tá? Não é normal ligar uma câmera e ficar falando com uma câmera normalmente. Principalmente se é uma das primeiras vezes que você está fazendo isso. Se você não tem o costume de se gravar falando, não tenha expectativas no seu primeiro vídeo. Muito provavelmente você não vai gostar do seu primeiro vídeo. Não tenha uma expectativa de que você vai arrasar no seu primeiro vídeo. Porque a maioria, a grande maioria mesmo das pessoas, quando coloca uma câmera na frente delas, automaticamente baixa o William Bonner, sabe? O que eu quero dizer de baixar o William Bonner é que elas ficam duras, elas acreditam que realmente estão ao vivo num jornal nacional e elas têm que se comportar de um jeito, sei lá, elegante, um jeito duro, um jeito profissional, automaticamente quando liga uma câmera. E as coisas não são assim. Graças a Deus as coisas não são assim. A gente pode ser nós mesmos diante de uma câmera. Mas é muito difícil você virar essa chavinha de que sim, você pode ser você mesmo de uma câmera, principalmente nós millennials. Eu sou meio millennial, sou meio geração Z, porque eu tô ali no limbo entre 95 e 2000, eu sou de 96, mas pelo menos quem é millennial não cresceu na era digital como a geração Z, do qual pega o telefone desde quando tinha 5 anos de idade e se grava, sabe? Então é muito mais difícil pra quem é mais velho. Eu tenho até algumas dicas que eu já dei aqui no canal pra você que se sente duro na hora de começar a se gravar, que é você colocar uma música que você gosta muito antes de gravar, você cantar essa música, você treinar antes, ensaiar tudo antes, ou até mesmo, pelo menos, desenvolver sua linha de raciocínio em bullet points, como eu fiz aqui, ó. O que eu quero falar aqui, eu coloquei em bullet points justamente pra eu manter minha linha de raciocínio, porque, gente, eu não consigo gravar um vídeo sem roteiro, eu não consigo. Pra mim é muito difícil isso. Desculpa. Pra mim é muito difícil, mesmo que eu esteja fazendo isso aqui no YouTube pelo menos há 3 anos e no Instagram há mais tempo ainda. Então você que quer começar a gravar seus vídeos, saiba que seu primeiro vídeo ele não vai ser legal. Mas a notícia boa é que essa habilidade de falar com uma câmera é uma habilidade totalmente treinável. Você consegue se tornar bom. E o bom do YouTube é que ele força a gente a ficar cada vez melhor nisso que a gente tá fazendo. Tem pessoas que, com a minha experiência de 3 anos já gravando vídeo pro YouTube, ficam muito melhores que eu. Eu ainda sinto muita dificuldade de conseguir manter uma linha de raciocínio daquilo que eu tô falando aqui na câmera, né? E eu trabalho isso bastante, principalmente dentro da terapia, eu trabalho isso bastante, porque na terapia é onde eu consigo organizar muito mais meus pensamentos. Como eu trabalho com redes sociais e eu sofro de ansiedade, a minha mente tá sempre atropelando as palavras o tempo todo, por isso que eu preciso de um roteiro, por isso que eu preciso fazer um vídeo que tenha cortes, porque eu sou meio caótica nesse sentido, meu pensamento tá sempre atropelando todas as palavras, tudo aquilo que eu quero falar, e que isso é normal. E se você também é uma pessoa assim, saiba que tudo bem você ser assim também. Mas é uma habilidade treinável. Você vai ficar melhor. Você vai ficar melhor depois nos próximos vídeos que você fizer. Então você que tá começando a gravar seus vídeos pro YouTube, ou seja, até mesmo pro TikTok, um vídeo mais longo, onde você tá desenvolvendo uma linha de raciocínio também, saiba que você não vai gostar do seu primeiro vídeo, mas que essa habilidade é treinável. E também, na minha visão, acredito que a maioria das pessoas que não dão certo na criação de conteúdo é justamente porque elas desistem na primeira pedra no caminho. E às vezes essa pedra no caminho é essa autoconsciência de que o que você está fazendo não está tão bom quanto você esperava que fosse. Eu já falei aqui várias vezes aqui no canal que às vezes a nossa primeira experiência gravando um vídeo, a gente tem tanta expectativa em cima dessa primeira experiência, a gente acha que a gente já vai começar de uma maneira tão bem, porque a gente planejou tão bem, a gente fez um roteiro lindo, a gente colocou o cenário ali perfeito, a gente fez o nosso máximo pra fazer aquilo dar certo, e isso gasta uma energia, e aí quando vê que não foi aquilo que você esperava, desiste. E, gente, isso acontece
tanto, eu queria tanto que não acontecesse, porque às vezes entre você e o seu sucesso como criador de conteúdo, o que está aqui no meio é simplesmente a sua persistência, a sua vontade de continuar. Então, pra você que quer começar, e começar desse jeito simples, que é super legal, é super casual, a gente tá aqui conversando como se a gente fosse amigo, a gente tá aqui, eu poderia estar até com um cafezinho, só que eu não ia conseguir estar com duas coisas ao mesmo tempo aqui, gravando e com um cafezinho, porque eu sou assim, pode ser que você consiga ter uma facilidade maior, mas começar de um jeito simples assim, comece e simplesmente faça. Grave pelo menos uns 20 vídeos. Se nesses 20 vídeos não tiver uma diferença entre o seu primeiro vídeo gravado e seu 20º vídeo, não sei nem o que falar, porque é impossível não ter uma diferença. São 20 vezes que você tentou, são 20 vezes que você treinou. Em 20 vezes você vai estar melhor do que você estava no seu primeiro vídeo. E se isso estiver te desgastando muito, se você estiver falando, meu Deus, eu não sinto que eu estou melhorando e isso tá sendo um saco pra você, tipo, você não está se divertindo gravar pro YouTube, aí eu ia falar, não vale a pena continuar, tá? Porque realmente YouTube requer dedicação, requer persistência, requer consistência de postagem. E se você não tá se divertindo e tá te custando muito, às vezes não vale a pena você entrar nessa estratégia de fazer conteúdos muito densos e muito longos por aqui. Mas pra você que está disposto, que gostaria de viver da criação de conteúdo, que você gostaria de se tornar um YouTuber, ou pelo menos essa pessoa que consegue agregar valor na vida das pessoas, trazendo os seus conhecimentos, trazendo as suas experiências, o YouTube e qualquer criação de conteúdo onde você tá falando as coisas de uma maneira mais densa, vale a pena sim. Eu acho que eu fui muito repetitiva em várias coisas que eu falei por aqui, inclusive, eu esqueci de pedir o like. Então deixa o like se esse vídeo fez alguma diferença na sua vida, se eu trouxe alguma coisa aqui que vai te agregar algum tipo de valor. Deixa eu ver aqui meu roteiro, porque eu fui falando e eu tô vendo aqui se eu esqueci de alguma coisa que eu gostaria de ter falado, mas eu acredito que não. É isso. Eu tentei fazer esse vídeo com menos roteiro, mas eu deixei só os bullet points aqui pra mim, mas... Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém em quem você confia. E se você quiser começar a criar conteúdo na internet, também tem esse vídeo aqui, que são conselhos nada óbvios que eu daria pra alguém que está começando a criar conteúdo agora. Na verdade, são conselhos que eu já falei pra muitas pessoas, inclusive pra galera que é da comunidade Content Skills. Pra você que não conhece também, comunidade Content Skills é a minha comunidade onde a gente fala bastante sobre criação de conteúdo e principalmente sobre a sua criação de conteúdo. Pra você saber mais informações, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Se você ficou com qualquer dúvida das coisas que eu falei por aqui, deixe nos comentários. Se não ficou com dúvida nenhuma, mas ficou aqui até o final, você é um anjo da minha vida. Deixa um coraçãozinho azul pra eu saber que você ficou aqui até o final, beleza? Um grande beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Será que eu faço um vídeo simples assim, o próximo também? Eu acho que não, mas quem sabe?